Bom dia. Eu fiquei pensando aqui, com tanta história para contar, ainda vamos botar para falar depois, e eu não tenho tanta história para contar. Mas eu fico muito feliz de participar do aniversário de uma casa que está imbuída de bons pensamentos, de bons trabalhos, de boas intenções. Parabenizo a todos vocês e fico feliz por estar aqui nessa data tão especial. Eu não sabia que era aniversário da casa, senão talvez eu tivesse alinhado o tema de uma outra forma, mas por outro lado, eu acho que, como disseram aqui muito bem, todas as coisas se alinham. E eu tenho trabalhado com as pessoas a importância do Evangelho no lar, que, como disse o Marcelo, a gente tem que sair da teoria e ir para a prática. E uma das coisas mais importantes que nós temos dentro do Espiritismo, a doutrina do Espírita nos ensina a estudar e a praticar o conhecimento. E nós, como espíritas, como simpatizantes da doutrina espírita, ou até alguns irmãos, já que a casa também trabalha nessa linha da Umbanda, todos nós estamos alinhados com a espiritualidade, sabemos que eles nos ajudam, que eles trabalham conosco, que eles nos orientam e que quanto mais conectados com a espiritualidade, melhor para todos nós, porque nós somos fortalecidos por eles nas nossas melhores intenções de transformação, de mudança. Então eu trouxe para vocês um pouquinho sobre o Evangelho do Lar, no sentido do que um pouco sobre o conteúdo da prece, porque o Evangelho no Lar tem a importância da prece e do estudo, e vou falar para vocês, nesses minutos que nós estaremos juntos, sobre o roteiro para fazer o Evangelho no Lar. A minha intenção hoje aqui depois de vocês verem tanta história bonita sobre a construção da casa, sobre como as coisas se alinham, como a espiritualidade nos ajuda, levar para vocês, tocar o coração de vocês para que realizem o Evangelho no lar, para que a transformação nas suas vidas, na vida de suas famílias, seja uma realidade, porque nós estamos evoluindo não só individualmente, porque esse trabalho é de cada um, mas coletivamente também. O Evangelho é um momento de união, é um momento em que nós reunimos a nossa família dentro do nosso lar para conversar, para estudar, para orar, para vibrar pelo mundo e pelas todas aquelas situações que nós gostaríamos que fossem melhores, e nós nesse momento acabamos nos unindo. Então é um momento de confraternização espiritual. E esse momento, ele não é um momento exclusivo da doutrina espírita. Não só o espiritismo indica o Evangelho no lar. Eu fui pesquisar, falei, nossa, que interessante, deixa eu ver, numa oportunidade, se o Evangelho no lar tem em outras religiões. E felizmente descobri que outras religiões fazem o mesmo tipo de projeto que a doutrina espírita incentiva, só que com outro nome, com um pouquinho de didática diferente, com outras obras de estudo, mas o fato é que as religiões, em boa parte delas, elas incentivam as famílias à oração. Exemplo disso, catolicismo, exemplo disso, as igrejas evangélicas, os mormons das igrejas de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, se não errei este nome, que mais? O judaísmo. Então existem várias religiões que elas vêm trazendo esse hábito do Evangelho no lar que o próprio Jesus fez, porque quando nós estudamos a vida de Jesus, e é muito fácil verificar isso nos filmes que são feitos sobre a vida dele, sobre o relacionamento dele com os seus discípulos, com os familiares dos discípulos. Por exemplo, The Chosen, aparece de vez em quando uma cena em que Jesus está lá reunido nos lares com os seus amigos, com os familiares, e eles estão estudando as palavras, no caso dele, as palavras que ele era judeu, as palavras da Torá, e faziam os estudos, conversavam sobre isso. Então esta história, esta ideia do Evangelho no lar, ela não é uma exclusividade espírita, ela não é uma novidade espírita, mas uma coisa que nós aprendemos que vem do decorrer do tempo, é de muito atrás, do tempo de Jesus e talvez até de antes. Dito isso,
antes de nós fazermos a parte do incentivo ao Evangelho, do roteiro do Evangelho, do que acontece com o Evangelho quando a gente faz, é importante trazer um pouquinho de doutrina espírita, chamar o Espiritismo para nos explicar um pouquinho sobre prece. O que é a prece? A prece é uma invocação, é um chamamento. Quando nós chamamos em nossa direção com pedidos de auxílio, de apoio, de fortalecimento, de amparo, de saúde, enfim, quando nós precisamos e quando nós estamos querendo nos conectar no ato de gratidão, no ato de louvor ou de adoração a Deus, de reconhecimento pela sua grandeza, então nós pedimos, louvamos, agradecemos, nós estamos através da prece invocando auxílio, participação de bons espíritos, do próprio Mestre Jesus e de Deus nas nossas vidas. Então, a ideia da prece é muito mais do que a repetição de palavras. E nesse sentido, nós temos que o Espiritismo nos incentiva profundamente a sair da repetição. Aqui mesmo, nós fizemos antes, vocês fizeram, o incentivo à oração coletiva, foi orado o Pai Nosso, a Ave Maria, com o delicado cuidado de falar Mãe de Jesus, que nós temos, e todo mundo fez a prece. Se nós falamos essas preces da boca para fora, não fez nenhuma modificação na nossa energia espiritual. Mas se nós colocamos nessa oração, nessa vibração coletiva, nós colocamos o nosso pensamento nas palavras, o nosso sentimento de amor, a nossa gratidão a Deus, então a nossa prece teve sim uma função transformadora. E não tem problema nenhum fazer a oração pronta. Por quê? Porque facilita para quem não tem o dom de falar aquilo que está sentindo, e muita gente reprime as suas palavras. Não tem problema isso, orar a prece pronta. Mas o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, lá no finalzinho da obra, tem uma explicação sobre as palavras do Pai Nosso e esclarece muito bem o significado de cada frase, de cada palavra, do significado que Jesus quis dar à nossa prece do Pai Nosso. Então, orar o Pai Nosso é ótimo, mas é importante que, para que tenha significado, para que tenha um peso fluídico na nossa vida, a gente entenda o que Ele está dizendo, o que nós estamos dizendo. E fora isso, o orar é um sentimento colocado em palavras. Quando nós estamos pedindo a Deus ajuda, nós fazemos isso através da prece. Meu Deus, me ajude. E aí nós elaboramos as nossas necessidades. Quando nós estamos felizes, nós dizemos, meu Deus, obrigado, e elaboramos a nossa gratidão. Quando nós estamos felizes por conhecer Deus, nós falamos, meu Deus, que bom que você é tudo o de melhor, o impossível que em nossas vidas se transforma sob o teu olhar. Então nós podemos, através da prece voluntária, da prece natural, trazer esse sentimento transformador que atrai os bons espíritos para a nossa vida. O capítulo 27, item 9, diz o seguinte no Evangelho segundo o Espiritismo: preces dirigidas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução dos seus desígnios. Muito obrigada. As que são dirigidas aos bons espíritos também também vão para Deus. E nada pode ser feito sem a vontade de Deus. O que significa que o Evangelho nos explica? Eu disse agora há pouco, quando a gente diz, meu Deus, tem gente que não se dirige diretamente a Deus, porque foi educado a orar primeiro para Jesus, ou para os bons espíritos, ou para um ser de sua gratidão. A importância da prece, a gente tem que entender, de todo modo ela é dirigida a Deus. Se eu oro para o meu mentor, se eu oro para o meu anjo de guarda, ele não faz nada que não seja a vontade de Deus. Se eu oro a Deus, Deus vai decidir
Como atender a minha prece? Porque às vezes eu peço coisas, e quando eu falo eu estou generalizando na minha pessoa. Quando eu peço coisas, talvez se eu for atendida do jeito que pedi, isso seja prejudicial para a minha vida. Mas eu sempre serei atendida e sempre Deus autorizará bons espíritos a nos atenderem, a nos trazerem informações espirituais, incentivo, fortalecimento, coragem, fé. Então, a gente sempre está orando a Deus, não importa a quem a gente peça. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, ainda no item 5, uma citação de Marcos no capítulo 11, 24. Seja o que for que peçais na prece, crede que o obtereis e concedido vos será o que pedirdes. Em outras palavras, tudo que você pede na prece, com fé, com confiança, com realmente amor no coração, Deus atenderá. Acredita porque Deus atenderá. Agora, como eu disse agora nesse momento passado, se nós pedirmos algo que nos faz mal, é como uma mãe, um pai, um tio, um avô, enfim, alguém que educa uma criança, a criança pede algo que nós sabemos como adultos que lhe fará mal. Então nós atendemos a necessidade dela muitas vezes dizendo não. Só que Deus sempre atende a necessidade nossa, talvez dizendo não para o que pedimos, mas sempre, sempre, sempre receberemos força, coragem, intuição, inspiração para tomar boas decisões na nossa vida, o fortalecimento necessário para enfrentar as nossas provações, as nossas expiações, vencer as nossas missões, as nossas experiências, enfim, os nossos desafios. Todos nós sempre receberemos aquilo que pedirmos. No capítulo ainda 27, desta vez no item 7, o Evangelho segundo o Espiritismo diz o seguinte: se pedir com confiança, Deus concede coragem, paciência e resignação. Também concede meios de sair das dificuldades mediante ideias sugeridas pelos bons espíritos, deixando ao indivíduo o mérito da ação. Em outras palavras, Deus vai nos atender, colocando bons espíritos para trabalhar em nosso favor. E ao fazê-lo, Ele também nos dá a liberdade de decidir. E nós podemos escolher atender. Marcelo, se não me engano, falou várias vezes de nós recebermos, abrirmos o coração, abrirmos a mente e recebermos as intuições, seguirmos as nossas intuições. Claro que com o cuidado ensinado por Jesus de vigiar e orar, porque depende de com quem a gente está sintonizado, não é mesmo, Marcelo? Então, nós sintonizados com Deus, sintonizados nos bons sentimentos, nas boas intenções, vigiando aquilo que nós estamos pensando, desejando, realizando e orando, nos sintonizando com essas energias superiores, não tem jeito de nós sermos atendidos por maus espíritos. Nós estaremos nos vinculando aos bons espíritos. E aí, eles nos dão essas intuições para que nós possamos decidir por vontade própria se queremos seguir ou não seguir aquele caminho. Pela história da casa que vocês contaram aqui agora há pouco, de 10 anos de existência do Irmãos da Luz em Jesus, nós pudemos ver que houve decisão, intuição, inspiração, convite, que de repente essa turma do bem aceitou. E que vocês que estão aqui, trabalhadores e, no caso, assistidos, mas que também podem ser trabalhadores em algum momento com as doações, com as orações e até agregando aos trabalhos da casa, todos nós estamos decidindo aceitar as atividades que a vida nos coloca em algum momento para nós evoluirmos, nos melhorarmos, amadurecermos. O Evangelho segundo o Espiritismo, ainda no mesmo trecho do item 7, diz assim: Deus auxilia os que se ajudam a si mesmo. Qual é a frase? Ajuda-te que o céu te ajudará. Então não tem como nós nos vinculando ao hábito, no sentido positivo da palavra e não do comodismo de fazer por fazer, mas o hábito da oração, ele nos ajuda a estarmos mais presentes na meta
que nós assumimos antes de encarnar e aceitando melhor, atraindo mais espíritos bons, bem intencionados para nos ajudar, porque quando os espíritos ajudam a uma pessoa, nós saímos pela rua exemplificando com as nossas palavras, com os nossos atos, com a nossa conduta, com os nossos sorrisos, com as nossas mãos estendidas para outras pessoas que de repente não conheceram aquilo que nós já conhecemos. Então, nós sempre modificamos o mundo quando nós modificamos a nós mesmos, e isso acontece no Evangelho no Lar, quando a família inteira se modifica através da decisão de habitualmente fazer as suas preces e seus estudos em conjunto. Com licença. Então, pela prece se conquista auxílio, força moral e desvio das más tentações. De fato, nós nos alinhamos com a espiritualidade superior. O Evangelho, segundo o Espiritismo, e eu faço essas citações e faço questão de dizer de onde eu estou trazendo, porque nós espíritas, nós simpatizantes da doutrina espírita, do espiritismo, e mesmo os irmãos da Umbanda, muitos já perceberam que o espiritismo vem como um bom fundamento doutrinário para suas atividades, embora seja uma religião diversa na forma, diferente na forma. A doutrina espírita, ela é muito importante como conhecimento que embasa e nos dá segurança para agir no mundo. Então eu cito muitas passagens quando estou fazendo as minhas palestras para que vocês sejam incentivados a procurar depois na obra de referência aquilo que eu estou mencionando muito superficialmente, muito rapidamente. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, item 11, diz assim: orar em qualquer hora, a sós ou em conjunto. Tem uma explicação anterior e termina com essa frase. Depois vem: a prece em comum, que nós fizemos aqui antes, tem ação mais poderosa quando todos que a fazem se associam de coração, num mesmo pensamento e a mesma finalidade. Porque então é como se muitos chamassem juntos e em uníssono. Lembra que eu falei para vocês sobre a prece do Pai Nosso e da Ave Maria, e que se nós falamos só da boca para fora, não repercutiu na nossa vida, mas que se nós estivéssemos com o nosso pensamento conectado nas palavras, o nosso sentimento, nós estaríamos sim nos transformando através da prece. E aqui nesta passagem, o que eles incentivam é que a oração em conjunto ela é mais forte, mas não mais forte porque ela tem mais poder, mas porque mais corações unidos num mesmo sentimento estão clamando a Deus numa só voz. Isso significa que a prece individual não tem valor ou não tem poder? Não significa, mas quanto mais pessoas oram juntas, quanto mais pessoas estudam juntas, quanto mais pessoas estão dedicadas a um objetivo comum, mais poder reunido num só espaço. Aqui, esta casa, neste momento, com todo esse trabalho que é tão fraternal, é a segunda vez que eu venho até aqui e senti nas duas vezes uma emoção peculiar que eu não sinto em todas as casas que eu vou, porque tem muito amor no ar. E quando o amor está reunido num espaço como esse, ele não fica limitado às paredes, ele cresce, ele se expande, ele atinge toda a região, ele atinge todos aqueles que a gente pensa. E eu falo com vocês sentindo a emoção da certeza de que isso está acontecendo nesse momento. Então, essa questão da prece em comum é muito importante quando nós estamos dedicados num sentimento único, numa só voz espiritual, falando pelos mesmos objetivos. Por isso que tem religiões, por exemplo, que mesmo sem saber ou pensar como pensamos, indicam a oração das 18 horas. Vocês sabem que os católicos, por exemplo, fazem isso. Imagine se em todos os lugares do Brasil, em todas as cidades, em alguns lares, pessoas se reunindo para rezar
rezar, para orar, para vibrar aquele momento das 18 horas. Então a pessoa está talvez sozinha naquele momento, mas as preces estão seguindo a quem? A Deus em primeiro lugar, sempre a Deus. E por seguirem até Deus, Deus reúne toda aquela energia e depois distribui a todos nós. Então orar é muito importante. Orar sozinho, orar coletivamente, mas sempre com amor no coração. E aí, o meu objetivo de hoje, trazendo todas essas informações, é estimulá-los a pensar nisso, a orar mais, a terem os seus momentos de vigiar e orar conectados com Deus, porque a vigilância, ela não acontece só dentro da casa espírita. Aqui a gente vigia. A gente vigia para ser simpático, para ser gentil, para ser educado, para ser colaborativo, mas lá fora, no momento do trânsito, no momento do trabalho, no momento do problema, no momento da doença, nós também temos que vigiar. E quando nós fazemos como Jesus ensinou, e ele disse primeiro, vigiai e orai, a gente vigia. Cuidado com a tua palavra, cuidado com o teu pensamento, cuidado com as tuas ações e ora, vincula-te a Deus, liga-se a Deus, atrai, chama, invoca os bons espíritos em tua ajuda, para a tua inspiração, para a tua proteção. Então nós conseguimos vencer a tudo aquilo que ainda temos para transformar a própria vida, que são as nossas mazelas espirituais, as nossas imperfeições, as quais viemos para trabalhar aqui. Então, Jesus disse exatamente, vigiai e orai para não cairdes em tentação. Ele continua a frase, porque eu nem ia falar, mas ele assim, porque ele diz que a alma está pronta, mas o corpo está pronto, mas a alma ainda precisa de amadurecimento. Em outras palavras, ele disse mais ou menos isso. Nós precisamos nos fortalecer. Com relação ao Evangelho no lar, por que do Evangelho? Óbvio que vocês, que são pessoas perspicazes e estão prestando muita atenção, porque eu estou vendo todos os olhinhos atentos, vocês já entenderam que o Evangelho no lar é importante porque nós fazemos a invocação de Deus, de Jesus, dos bons espíritos para dentro do nosso lar em um momento de união com a nossa família. Então, o que acontece quando nós fazemos isso? Nós acabamos modificando energeticamente o ambiente da nossa casa. Porque veja, se nós não fizermos o Evangelho no lar e tivermos uma boa conduta de vigilância, nós não assistimos aqueles filmes horrorosos que tem milhões e milhares de formas de matar pessoas, nós não assistimos novelas que falam de milhares de formas de trair pessoas, nós não escutamos aqueles rocks heavy metal, com todo respeito a quem gosta, eu estou falando das letras das músicas, o tom da música é por vocês, né? Mas aqueles heavy metal que falam de coisas muitas vezes até demoníacas, que vão baixar a nossa vibração, quando nós não lemos obras que acabam nos tornando mais próximos às questões materialistas, sexuais, de desequilíbrio das nossas condutas, se nós cuidarmos disso, se nós já estamos fazendo o Evangelho no lar de certa forma, porque temos uma conduta adequada. Mas quem é que consegue fazer tudo isso? Quem não escuta sua novelinha, seu filminho, sua musiquinha, que de repente nos incentiva a pensar um pouquinho mais nas coisas da carne do que nas coisas do espírito. Então, o Evangelho no lar, ele vem para dar uma modificada no ambiente astral da nossa casa, e quando a gente chega do trabalho muitas vezes cansado, com raiva do chefe, do colega, do trânsito, muitas vezes a gente despeja tudo no próximo mais próximo, que é aquele que convive conosco no lar. O hábito do Evangelho vai fazendo uma harmonização do ambiente, uma limpeza astral, que nós vamos manter com a transformação da nossa conduta, com o nosso objetivo semanal de orar e estudar em família, e aí nós começamos a nossa transformação coletivamente. Então é muito legal, porque nós acabamos atraindo bons espíritos para estarem conosco com mais frequência, participarem mais da nossa vida. Doutrina espírita nos explica que existem os espíritos inferiores, espíritos superiores, existem os nossos mentores espirituais, que são espíritos muito
mais elevados do que nós moralmente falando. Existem os espíritos familiares, aqueles que se interessam pelas nossas vidas, no sentido de quererem que nós melhoremos, quererem que facilitar a nossa vida. São espíritos de outras encarnações e até desta, que já partiram e que vêm para participar da nossa vida, no sentido de nos ajudar nas nossas pequenas dificuldades que a gente reclama tanto. E existem os espíritos simpáticos, que são simpáticos àquilo que fazemos. Quem pensa no mal atrai espíritos simpáticos para o mal. Quem pensa no bem atrai espíritos simpáticos para o bem. Então, quando nós nos vinculamos a uma atividade semanal do Evangelho do Lar, por exemplo, nós estamos atraindo, invocando, mesmo que de uma forma subjetiva, mentalmente falando, nós estamos atraindo espíritos simpáticos que estão focados no mesmo objetivo que nós, de nos transformar, de nos melhorar, de nos auxiliar nas nossas dificuldades, para que a gente vença as imperfeições e se transforme. Então, o Evangelho no Lar é um momento que daqui a pouco, repito, vou falar o roteiro para vocês, mas neste roteiro, o que acontece? A gente faz sozinho? Não, nós fazemos espiritualmente acompanhados com aqueles que nós atraímos pela nossa conduta, pelas nossas intenções, pelo nosso sentimento de amor, de fé, de convicção de que nós podemos nos tornar melhores. Dentro do Evangelho nós fazemos a prece, nós fazemos o estudo de uma obra espírita que inicialmente recomendamos que seja o Evangelho segundo o Espiritismo, mas não precisa ser só ele. E aí, quando a gente estuda, a gente está aprendendo. A gente lê, a gente ouve, a gente conversa, e com todo esse processo nós amadurecemos espiritualmente e muitas vezes relembramos de forma intuitiva aquilo que nos preparamos antes da encarnação, porque a gente encarna com um projeto. Ora, eu tenho a imperfeição A, B e C que eu quero trabalhar. Deus nos autoriza ao renascimento, nos coloca perante experiências, provas, tentações e pessoas que nos farão enfrentar aquelas situações que nos transformam. Se eu peço a Deus na minha prece, Senhor, dai-me paciência, Ele não vai me dar a paciência, Ele vai me colocar perante situações que me exijam o desenvolvimento da virtude. É onde eu vou ser testado. Então, quando nós fazemos Evangelho, nós estamos acompanhados e orientados por bons espíritos. Existem desenhos feitos na internet, infelizmente não são muitos, mas assim, que mostra a família reunida, por exemplo. Imaginem eu aqui, imagine que nós estivéssemos no Evangelho no Lar, ao meu lado um espírito ou dois, sei lá quantos, me falando para mim, passando intuição para mim do que eu devo dizer. Porque eu me preparo, eu estudo, eu programo, eu alinho, eu trago um roteiro das minhas palavras, mas o que vocês necessitam saber? Eu não sei. E aí, de repente, eles me passam a informação, toque neste ponto. E aí, intuitivamente, porque eu estou de coração aberto, de mente aberta e procurando uma sintonia superior, eu recebo a informação e passo a informação para vocês. Ah, Vânia, você é médium? Não, não sou médium ostensiva, não vejo espíritos, não escuto espíritos, mas intuitivamente e inspiradamente, todos nós temos um grauzinho de mediunidade. Por isso que nós escutamos aqueles a quem estamos sintonizando, espíritos inferiores ou espíritos superiores. E por isso que a oração nos vincula com o nosso mentor e nos ajuda a estar um pouco melhor alinhados com a espiritualidade superior e lembrar das nossas obrigações. Chego neste momento à questão do roteiro. Se vocês não quiserem levantar a mão, eu não vou achar que vocês não fazem, mas eu gostaria de saber, alguém aqui faz Evangelho no Lar? Muito bem. Dos que levantaram, para quem está aqui na frente, eu devo dizer que provavelmente 1/4 ou 1/5 da nossa plateia apenas faz Evangelho no Lar. Vocês são os que não fazem? Culpados de algum pecado capital? Não, gente.
O objetivo meu aqui é exatamente mostrar para vocês que quando uma casa, um palestrante, um livro, um texto incentiva ao Evangelho, é por tudo isso que eu falei. Nós estamos aqui enfrentando batalhas difíceis na nossa vida. Nós estamos aqui enfrentando desafios diários, às vezes muitos desafios numa só oportunidade de vida. Então, quando nós alinhamos a nossa vida para fazer o Evangelho no lar, nós acabamos nos ajudando. É um ato não egoístico, mas um ato de alto amor, de nós alinharmos com a espiritualidade para nos ajudar, porque isso daqui, viver no planeta Terra, não é um desafio muito fácil. É realmente um desafio que é campeão que vence. E nós somos campeões. Por quê? Porque estamos aqui no sábado de manhã, desde as 7h30, 8 horas da manhã, aqui, focados dentro de uma casa que fala do nome de Deus, que fala dos ensinamentos de Jesus, que traz as atividades dos bons espíritos encarnados e desencarnados para a sua e a nossa transformação. Nós já somos vencedores, mas a jornada não terminou, a estrada continua sendo caminhada, a placa de chegada está lá na frente. A do Divaldo aconteceu depois de 98 anos nessa semana. E a nossa, quando será? Hoje, no final do dia? Amanhã, semana que vem, daqui a 20, 50 anos? A gente não sabe. Então nós estamos na jornada e quanto mais ajuda tivermos, melhor. E vou falar uma coisa para vocês. Quando nós vamos nos habituar a fazer alguma coisa, os empecilhos sempre parecem surgir. Às vezes por um auto-boicote, nós mesmos acabamos dificultando. Às vezes por influência de espíritos que são desafetos de outras ideias da vida e não querem que a gente modifique para melhor. E aí eles vão nos ajudando a esquecer, fazendo que a gente brigue, que a gente tenha dificuldade de realizar. Mas o fato é que o Evangelho no Lar, na média, acontece em 30 minutos por semana. Alguns fazem 1 hora, tá tudo bem, maravilha, se tiver atenção. 15 minutos, eu tenho 15 minutos, tá ótimo também. Eu estou fazendo meu Evangelho, mas na média, 30 minutos por semana. Em 1 ano de Evangelho no Lar, nós teremos realizado 1 dia de vida, 24 horas de Evangelho. Em 365 dias e 6 horas que tem 1 ano, é muita coisa? É muita coisa? 1 dia de vida num ano? Não é. 30 minutos no ano? Se a gente pegar esse bendito celular que eu estou aqui na mão e abrir o Instagram, esses 30 minutos passam tão rápido que a gente não percebe. Então é uma questão de foco. Eu desejo a minha transformação, eu desejo a minha modificação, eu desejo que a minha família, junto comigo, evolua, que nós melhoremos. Bom, então nós vamos decidimos coletivamente no lar e sim, podemos fazer o Evangelho sozinho. Eu moro sozinha, eu moro com uma pessoa que não é da mesma profissão de fé que eu tenho, eu moro com pessoas que não acreditam, que são ateístas, não tem problema. Escolha o seu dia, sozinho ou coletivamente. Lembrando que se for coletivamente, nós atraímos uma força maior de proteção para o próprio lar, porque mais pessoas estão imbuídas no mesmo objetivo. Então nós escolhemos um dia, 1 hora e um tempo para fazer o Evangelho. Eu, por exemplo, faço o meu Evangelho todos os domingos às 19h30 na minha casa. Durante muitos anos, mais de 16 anos, a minha família participou comigo. Hoje, por questões diversas de horário, de entendimento, de atividades, eu faço neste horário sozinha e nunca me sinto só. Faço o meu Evangelho, falo os meus comentários e me sinto muito acompanhada, porque depois de você fazer o Evangelho por mais de 20 anos, você percebe que a última coisa que você está é sozinho. Então você escolhe um dia e 1 hora e fixa um compromisso. Por que tem que fixar o horário fechado? Porque
Quando eu convido vocês para ir na minha casa, para recebê-los, eu marco um dia e uma hora, eu vou preparar a casa, vou deixar limpinha, vou deixar arrumadinha, vou colocar uma flor na mesa, vou fazer um cafezinho, vou comprar um pãozinho, uns doces, não é verdade? A gente não recebe assim as pessoas? E quando eu faço o evangelho, eu estou o quê? Fazendo prece, eu estou invocando, eu estou convidando bons espíritos para participarem comigo. Então eu tenho um dia, eu tenho um horário, porque espírito tem compromisso. Espíritos têm muitas atividades, eles não ficam plantados ao nosso lado, esperando o tempo todo a gente tomar a decisão de fazer alguma coisa útil ou pensar em alguma coisa que seja construtiva. Então, os bons espíritos, eles vêm no dia e no horário. Digamos que, eventualmente, alguém seja médico ou trabalhe em turno, nunca sabe qual vai ser o horário, então você vai esquematizar o melhor possível o seu horário, os espíritos se ajustam, o importante é que nós tenhamos um compromisso fixado com a espiritualidade. Escolhemos o dia, a hora, um local que seja tranquilo, que seja fácil de você estar confortável, e aí nos preparamos. Existem pessoas que gostam de fazer, não é obrigatório, não é ritualístico, mas é uma proposta interessante de colocar uma jarra d'água com uns copinhos de água para quê? Para a fluidificação da água. O que é a fluidificação? Quando os espíritos bons vão lá e medicam a água com alguns componentes de ordem espiritual que vão fortalecer o nosso corpo, o nosso ser espiritual, enfim. E isso acontece, se você tem uma pessoa doente na casa, você pode até colocar um copo separado, porque a medicação dessa pessoa será diferente. É obrigatório? Como eu disse, não é obrigatório, mas é legal você ter a jarra e os copinhos de água para que no final da reunião vocês tomem aquela água como medicação que vocês por vezes nem sabem que estão precisando. Momento do início, você responsavelmente com aquele compromisso. No momento que você decidiu começar, você vai fazer o quê? Todo mundo silencia, pacifica, abre a sua mente para uma conexão superior, abre a sua proposta do coração. Olha, eu quero abrir o meu coração, quero que o meu coração seja mergulhado nesse momento de paz, de tranquilidade, de prece, de estudo. E aí, normalmente, uma pessoa que seja talvez mais habituada, que tenha mais facilidade, enfim, ou até por rodízio, alguém faz uma prece de abertura. Porque, se eu fizesse uma provinha oral aqui, eu perguntaria: por que nós fazemos a prece? E alguém, entre todos vocês, eu sei que todos acertariam, nós nesse momento estaremos convidando os bons espíritos para estudarem conosco, para protegerem o nosso ambiente. Mas eu vou contar um segredo. Apesar do momento da prece, estes espíritos, cientes da nossa convicção, cientes do nosso compromisso, da nossa responsabilidade, eles já começaram a trabalhar igual aqui na Casa Espírita muito antes. Eles já limparam o ambiente do lar, eles já protegeram em volta da nossa casa para não haver invasão de espíritos inferiores que muitas vezes querem vir tumultuar. Eles já estão trabalhando muito antes da gente pensar em começar o Evangelho. Mas enfim, fizemos a nossa prece, nos sintonizamos com Jesus, agradecemos a presença dos bons espíritos, dos nossos mentores, alinhamos os nossos objetivos num só e aí começamos com a leitura. Existem pessoas que habitualmente gostam de pegar a sua obra, o Evangelho, e abrir ao acaso, porque elas entendem que naquele momento vem uma lição específica para ela. Tem problema? De jeito nenhum. Pode fazer assim, estuda aquele trechinho, não é um capítulo inteiro, um trechinho, gente. Tem muito conteúdo naquele trecho. Estuda, etc. Mas minha experiência, minha recomendação, minha sugestão, comece do começo. Essa frase não é minha, é uma frase conhecida. Comece do começo a obra espírita. Então, você pega lá do comecinho do Evangelho, desde a introdução, porque tem informação importante nas introduções dos livros, e começa a estudar. Pega o seu trechinho, lê. Ler em voz alta. Mas por que, Vânia, eu estou fazendo sozinha? Ou estou fazendo sozinho? Lê em voz alta, por quê? Muitas vezes nós temos, no momento do Evangelho, temos um clima espiritual que é construído.
que é protegido, mas espíritos muitas vezes sofredores, que às vezes nos acompanham, que às vezes acompanham algum ente querido do nosso lar, que às vezes acompanham, está passando pela rua e sente uma energia, uma vibração, vê uma luz na nossa casa e ele pode querer entrar. Se ele for um sofredor que tem condições de receber auxílio, os espíritos que protegem o nosso lar permitirão a sua presença e eles escutarão o evangelho, porque os espíritos não são todos que leem o nosso pensamento. Quem estuda a doutrina espírita sabe disso. Quem sabe ler nosso pensamento à vontade, espírito superior. Os outros, só o que interessa, e alguns não leem nada. Então, a gente lê em voz alta para que quem estiver participando conosco, que às vezes não tem condições de compreender, participe ouvindo. Da mesma forma, os comentários que virão em seguida. Primeira coisa, comentário em voz alta pelas mesmas razões que eu acabei de falar, e não tem essa de, viu, esse trecho é para você. Não, aquele trecho é para todo mundo. Todo mundo, tá, gente? Porque assim, hoje alguém aqui, agora vocês não vão fazer, tá? Mas eu vou cantar bola. Alguém aqui ia dizer assim, nossa, teve uma palestra tão boa. Desculpa, eu tô sendo vaidosa só na aparência. Teve uma palestra tão boa hoje, você devia estar lá, era para você perfeitinha. Mas a pessoa não está aqui. Quem está aqui? Somos nós. Nós é que estamos aqui. Nós é que precisamos ouvir. Eu mais que todos, porque eu tive que estudar, preparar, viajar de Jundiaí até aqui pensando no assunto, vir aqui na frente e falar para vocês, escutar a minha própria voz dizendo. Ou seja, você já pensou o quanto eu preciso dessas informações? Então nós, quando fazemos os comentários, a gente não critica, a gente não aponta dedo, nós só aprendemos. Nós só amadurecemos com o conteúdo. Vânia, eu não tenho muito estudo, as pessoas na minha casa não têm muito estudo, e se a gente não compreender? Não se preocupem, sabe por quê? Porque você está dando o seu melhor nesse momento e a espiritualidade está junto, orientando. E enquanto nós, espíritos encarnados, fisicamente e cerebralmente não conseguimos captar tudo, espiritualmente nós estamos sendo orientados e depois a gente em algum momento vai descansar, o corpo dorme, o espírito entra em desdobramento, o nosso mentor vira assim, lembra aquela passagem que você não entendeu? Eu vou te explicar. E eles vêm e explicam tudo pra gente. Então não se preocupem de não entender todas as passagens. Neste tempo, prece, leitura, comentários. Nesse momento já chegou a uns 20, 25 minutos de evangelho. Então chegou o momento de encerrar. Nós fazemos o encerramento com um sentimento de gratidão. Nós fazemos o encerramento com prece. Prece que faz com que a gente diga obrigado a Deus pelo momento da vida, da encarnação. Prece pela presença de Jesus através dos bons espíritos no nosso lar, pelo aprendizado da noite, pelas energias recebidas, pela medicação que nós vamos tomar depois na nossa água frutificada, pelos passes espirituais que eles nos deram naquele momento, lembrando que o evangelho não é momento de mediunidade, de manifestação de espíritos, é momento exclusivamente de estudos e não desenvolvimento mediúnico. Aí nós fazemos a prece no final, podemos, eu diria mais, devemos fazer com que este momento de prece final se amplie como vibrações gerais. Nessas vibrações, tem gente que segue até roteiro porque tem medo de esquecer, e aí eles começam pela paz universal, mas não importa muito qual é a ordem que você diga, mas quando você pensa na paz universal, imagina aquele globo azul lindo que a gente vê do céu, e imagina muitos espíritos do tamanho gigante, Jesus lá coordenando todos, vibrando muita luz, muito amor, muita energia para toda a nossa humanidade, para toda a nossa natureza. Então pela paz universal, pela nossa humanidade, pelos poderes
políticos, aqueles que gerem as nossas vidas, que coordenam os nossos, para o despertamento de todos eles, de todos nós, o sentimento de despertamento da caridade, da paciência, da tolerância, da compreensão, do amor ao próximo, da solidariedade, que a gente possa pedir a Deus por todos os que sofrem, pelos que partiram, os que estão em vias de desencarnar, os que estão do outro lado, para que recebam do nosso amor, da nossa saudade, por todos aqueles que estão cumprindo suas missões, para que tenham forças, para que tenham coragem, para que vençam a si mesmos. Podemos pedir por todos os que amamos, devemos pedir também por aqueles que não gostamos e que devemos aprender a amar, e podemos sim pedir por nossos próprios sofrimentos, sem especificar. Coloca no colo de Deus. Deus sabe aquilo que a gente necessita, mas a gente pode fazer essa prece final de forma mais ampla, com essas vibrações gerais por todos aqueles que necessitam. Dito isso, o roteiro é só esses pontos: dia e hora, tempo dedicado com compromisso, prece de abertura, se quiser água fluidificada, abertura seguida ou aleatória do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Terminou esse, pode estudar de novo, pode estudar o Livro dos Espíritos, pode estudar outra obra que tenha conteúdo moral. Outras religiões não têm esse estudo, fazem estudo de outras obras de conteúdo moral. Fez o estudo, leitura em voz alta, fez o comentário em voz alta, fez a prece de encerramento e as vibrações. É difícil? É complicado? Vão esquecer tudo daqui a pouco? Tenho certeza que não, porque é muito simples. O mais difícil de todo esse processo é a gente querer fazer. Dito isso, a gente só faz um arremate geral do que eu falei até agora. Nós, praticando o Evangelho de forma regular, vamos começar a modificar de forma mais permanente o ambiente astral do nosso lar. Nós vamos começar a ter um pouco mais de tolerância e de paciência com o nosso irmão mais próximo que mora conosco. Nós vamos começar a nos preocupar um pouco mais com a nossa conduta. Nós vamos lembrar que, como espíritas, como umbandistas, como religiosos de qualquer profissão de fé, nós levamos o nome do Cristo. E se eu sou uma pessoa de fé, eu preciso me comportar como uma pessoa de fé. Eu não posso contradizer a minha fé, porque senão serei apenas uma pessoa hipócrita. Então, sim, eu tropeço, eu erro e eu faço coisas diferentes do que deveria fazer pela fé que eu professo, mas eu quero acertar e eu me corrijo. E não sou hipócrita por errar. Eu serei hipócrita se eu apenas falar que tenho fé. Se eu apenas aparecer para receber na casa espírita ou na minha igreja, e neste momento que eu saio daqui eu continuo sendo a mesma pessoa que eu sempre fui. Tem gente que diz: eu sou assim e eu não mudo, você vai ter que me aguentar. Que esta pessoa desperte. E se somos nós a dizer isso, temos que nos preocupar, porque nós temos uma vida, que depois teremos outras, mas esta vida é única. E é nesta vida que nós temos que progredir. E se você olhar para 5 anos passados, 10 anos passados, 20 anos passados, e você não reconhecer transformação em você, você está muito, muito atrasado. Então, o Evangelho no Lar, ele estimula a união em família, ele estimula uma melhoria coletiva, ele estimula que você se comprometa contigo e com a sua meta de vivência encarnatória, e você, independente do que os outros pensam, independente se eles participam com você, você passa a ser luz no mundo. Eu gosto de comentar de uma música evangélica que eu escutei uma vez, em que naquela letra eles diziam mais ou menos assim: que eu veja com os olhos de Jesus, que eu fale as palavras de Jesus, que eu haja como se fosse Jesus, que eu escute como Jesus escutaria, ou em outras palavras, que eu me lembre, que eu me espelhe e que eu me comporte no melhor possível dentro das minhas imperfeições ainda presentes na minha alma,
como Jesus se comportaria. E neste momento de aniversário de 10 anos da Associação Espírita Irmãos da Luz em Jesus, eu convido vocês a orarem mais, vigiando sempre, fazer o Evangelho no lar nos seus 30 minutinhos semanais e analisarem o quanto vocês estão progredindo. E nós todos juntos, em uma só voz, numa só prece, porque o nosso coração neste momento fala junto, nós dizemos: obrigado, Deus querido, pela vida, pela encarnação, pela oportunidade de conhecermos essa doutrina que nos esclarece e nos ilumina. Obrigado, Jesus, por ter dado a sua vida e o seu exemplo para que nós estivéssemos aqui. Obrigado, nossos mentores espirituais, por terem se dedicado desde antes do nosso nascimento em ter paciência, em nos inspirar, orientar, corrigir e proteger todos os dias. Obrigados aos espíritos simpáticos, aos espíritos familiares e a todos aqueles que no nosso mundo encarnado, testando a nossa fé e ajudando a nossa fé a seguir adiante, estão caminhando na nossa jornada. Que Deus os abençoe, que o tratamento espiritual de vocês seja muito rico em boas energias e que vocês tenham um excelente final de semana. Parabéns a todos, parabéns à casa. Que assim seja.